Muito boa tarde, Minuto do Musa. Vamos lá finalizar o dia dos mercados, como é que foi ao redor do mundo. Nos Estados Unidos, basicamente, o dado de confiança do consumidor veio no mais alto nível desde o início da pandemia do Covid-19. Com isso, mais um dia de recorde, parece até piada, mas todos os dias novo recorde, basicamente. A Nasdaq, mais um dia de recorde nos Estados Unidos, tá? Os três índices principais, Nasdaq, S&P e Dow Jones, subiram por lá. Preço dos imóveis dos Estados Unidos teve a maior alta em 15 anos, uma média de 14,9%, e a cidade que mais apresentou alta nos Estados Unidos foi em Phoenix, no Arizona, que subiu 22,3%. Lá no Stories do Instagram eu estou colocando também o gráfico para entender melhor sobre isso. E as bolsas europeias, o Eurostock subiu 0,5%. Tá? Basicamente, se a gente olhar, também vou colocar o gráfico lá, se a gente olhar, basicamente as ações, estão no mais alto nível, próximo do mais alto nível que foi em 2007. Obviamente isso vem graças às injeções de dinheiro do Banco Central Europeu, mas o grande risco está quando eles começarem a tirar e o quão viciada está a economia e as empresas dependentes desse dinheiro, tá? Bom, o ouro, ele está no mais baixo nível desde abril, $1.750 por onça Troy, e eu venho falando que é algo que, na minha opinião, tem sim que manter em carteira para o médio e longo prazo, porque ele é um ativo que se valoriza ou tende a se valorizar quando o juros real cai. O juros real é o juros nominal de um país, tirando a inflação, tá bom? Bom, no Brasil a gente teve o índice Bovespa praticamente na estabilidade, caindo 0,08% aí nos seus 127 mil pontos. Basicamente o mercado continua tentando entender o que vai acontecer com as mudanças tributárias nessa reforma. Claro que ainda está muito no início, tem uma votação pela frente, vai ser desidratada, mudanças serão apresentadas sem dúvida nenhuma, mas as empresas que estão mais sentindo por hora ainda no âmbito especulativo são aquelas pagadoras de dividendos por conta da eventual tributação de dividendos e dos juros de capital próprio. Uma delas são empresas de shopping, porque é nessa primeira apresentação dessa fase, segunda fase da reforma tributária, eles colocaram o fim do regime do lucro presumido para empresas que oferem mais de 50% da receita de aluguel. E uma delas são as empresas de shopping, por exemplo, como a BR Malls. Tá bom? E o Ministério de Minas e Energia, através do ministro Bento de Albuquerque, falou que não vai ter racionamento, falou isso ontem à noite na segunda-feira, mas que vale e precisa ter um uso racional por conta da crise hídrica que o Brasil está vivendo. Tá? Dados importantes que saíram hoje aqui: GPM subiu 0,6%, bem abaixo da expectativa de 1,01%. Falei no vídeo pela manhã e falei em outros vídeos que eu acredito que esse GPM pode chegar até campos negativos em breve com a valorização do real que devemos ter nos próximos meses e ano aí pela frente. E o índice de preços ao produtor também abaixo do esperado, subiu 1% no mês, quando a expectativa era 2%, perdão, a expectativa não, o anterior veio uma alta de 2,19%, tá? Então tanto o GPM quanto a inflação ao produtor no Brasil abaixo do esperado. Receita tributária, 142 bi no mês. Tá? Bilhões de reais, a expectativa era 126, bastante acima. Em maio, os financiamentos imobiliários atingiram mais de 17 bilhões de reais, foi o maior valor nominal desde 1994, e se a gente computar no ano de janeiro até hoje, cresceu 127% em comparação com o mesmo período do ano passado. E nos últimos 12 meses, cresceu 97%. Tá bom? Mais dados importantes e bons vindo do Brasil. Uma ótima noite a todos. Vamos agora falar dos dados que vão afetar o mercado de amanhã com a agenda bem carregada.